Quem pintou a louça fina foi a flor da maravilha. Quem pintou a louça fina foi a flor da maravilha. Pai, Filho, Espírito Santo, Filho da Virgem Maria. Pai, Filho, Espírito Santo, Filho da Virgem Maria. Quem pintou a louça fina foi a flor da maravilha. Quem pintou a louça fina foi a flor da maravilha. Pai, Filho, Espírito Santo, Filho da Virgem Maria. Pai, Filho, Espírito Santo, Filho da Virgem Maria. Nossa Senhora da Conceição é uma santa milagrosa. Nossa Senhora da Conceição é uma santa milagrosa. Abençoa essa boca de pena, ela vai chegando agora. Abençoa essa boca de pena, ela vai chegando agora. Nossa Senhora da Conceição é uma santa milagrosa. Nossa Senhora da Conceição é uma santa milagrosa. Abençoa essa boca de pena, ela vai chegando agora. Abençoa essa boca de pena, ela vai chegando agora. Boa noite, meu povo, boa noite. Vamos abrindo aí os microfones. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. O povo Boa noite. noite. Boa noite, Lucas. Que Deus que nos abençoe. Essa aula foi uma aula muito abençoada. Foi nas mãos do Pai Tupã e dos Encantados da Jurema, né? Que a gente possa se aprofundar, que a gente possa descobrir algo junto, né? Que a gente possa se dedicar. Pessoal, tá todo mundo bem? Todo mundo em paz? Sim. Boa noite, Elcio Guerreiro. Que Deus abençoe. Boa noite, parentes. E aí, Ivete e os demais. Boa noite, aqui tá tudo bem. Então, pessoal, a nossa aula de hoje será por meio de uma leitura, certo? Peço que todo mundo fique à vontade. Não precisa se preocupar com nada, nós estamos em casa, né? Toda e qualquer dúvida que a gente tiver, a gente possa partilhar aqui, para juntos aprendermos, para juntos descobrirmos sempre algo novo, né? Porque juntos somos mais fortes. Hoje, o professor, como vocês viram aí, colocou em PDF, né, um material para a gente dar uma lida, né? E por meio dessa lida a gente dá uma partilhada por meio da nossa cultura, por meio do nosso povo, certo? E lembrando também que tem atividade para a próxima semana, né? Onde eu quero que vocês respondam passo a passo essas perguntas, tá certo? Pessoal, e os demais, gostaram do momento de sábado que a gente teve aqui na aldeia? Vamos partilhar um pouquinho aí, né, para os nossos parentes, como foi esse momento, né, de sábado. Clenilson, Vera, Davidson, né? Vamos partilhar aí um pouquinho com os colegas. Primeiras damas, professor. Pronto. Então vamos lá, Vera, partilhar um pouco do que foi vivenciado no sábado.
Assim, foi um momento de muita energia boa, né. Chegou um determinado momento, quando a gente ia caminhando lá para quando saiu lá do lugar que o pessoal foi se alimentar, né, que a gente foi encaminhada, eu dizia assim que energia é essa que é? E é como eu já falei, né, era algo que eu não sabia explicar, eu só sabia que era uma coisa muito boa, né, e aí quando chega lá, tem toda aquela partilha, o parente Mateus também fez umas colocações bem interessantes. Acho que foi um momento muito rico e também de muito conhecimento para nós, troca de experiência. Eu acredito também que os parentes de Natal, né, as visitas que nós recebemos, devem ter saído muito satisfeitas com o que foi vivenciado. Foi um dia de uma vivência, assim, espetacular para mim, né. E depois o momento lá no terreiro sagrado também foi muito positivo, né, assim, é de uma e contato, eh, que além de que a alma, né, é divino. Para mim foi divino. Para mim, o mais gostoso foi o banho de rio. Purificou o corpo, não só o corpo, mas a alma, a mente. Me transformou aquele momento do banho de rio. Foi muito gostoso e a gente via a alegria das crianças, do NEI, da instituição aqui no Rio Grande do Norte, aqui em Natal, o quanto elas gostaram, e os pais também, daquele. E quebrou paradigmas, porque até eu mesmo tinha muitos paradigmas, imaginava que o índio, os parentes viviam de uma determinada forma, e a gente trocou muitas experiências, principalmente com Vera, com o professor Piatã, com Cadê Mateus, tá me devendo um hambúrguer, e Davidson que tá me devendo um hambúrguer, né? Mateus não. É Davidson. E Mateus, ó, só energias positivas aqui em casa. Show de bola, muito bem. Com certeza, foi um momento de muito aprendizado, de E muita com o professor descoberta. Rosenberg também. Isso mesmo. Ele também, né, tem, né, teve e tem uma grande participação no meio de nós, nesses momentos de força e de grandes descobertas, né? Parente Davidson, fale alguma coisa sobre o momento de sábado. O microfone, Davidson. Parente Davidson, você ainda está na aula? Tá, professor, é porque ele não abriu o microfone, ele tá falando, mas tá com o microfone fechado. Professor Davidson, Ele está na aula. O pintor, né? O nosso pintor. Isso mesmo. Vamos lá para a gente ganhar tempo, a hora rapidinho se passa, né? Então vamos lá dar continuidade. Ainda sobre o sábado, foi um momento muito maravilhoso, muito rico, não só aqui na nossa aldeia, como também no terreiro sagrado, né? Que foi o momento de fechamento, o momento de força, onde todo mundo estava esperando por aquele momento, né? Onde todos ficaram naquela expectativa como é o terreiro sagrado, como vai ser a experiência, e foi conforme a vontade do Pai Tupã, né? E a espiritualidade. Eu tenho certeza que todos ficaram encantados, tanto com a força do nosso Toré, como também os encantados ali ao nosso redor. Foi muito encantador. Espero momentos mais assim, juntamente com todos vocês, tá bom? Vamos dando continuidade.
para a gente ter tempo, né? Ganhar tempo. Todo mundo abram aí, certo? Na carta, onde a gente vamos dar uma lida e dar uma partilhada. É a qual, professor? Material da atividade. Isso, material da atividade. O PDF tá. Eu consegui, eu ainda consegui imprimir o material, só não consegui responder. Todo mundo já abriu? Pode ler, professor, pode ficar à vontade. Todo mundo já abriu, pessoal? Eu já, viu? Eu já. Sim, agora eu não imprimi, eu vou ter que acompanhar realmente pela tela. Pronto, então vamos dar início, né? Eu peço que a parente Cristina possa iniciar a leitura, tá bom? Desculpa, pessoal, estava lendo, mas com a câmera fechada e com o microfone fechado. 4/12/2024, introdução ao povo, aos Tabajara do Brasil e no litoral sul da Paraíba. Breve relatório dos Tabajaras. O povo indígena Tabajara tem sua trajetória marcada por lutas, conquistas e resistência. No final do século, foram desapropriados das suas terras localizadas no litoral sul do paraibano, região de ocupação colonial e de antigos aldeamentos, assim e a invisibilidade desses indígenas que foram considerados extintos. Alguém mais vai ler? Próximo. Continuo. Pode ser o parente Elcio. Vai lá, Clenilson, então. Através da transmissão das lembranças afetivas familiares e de sua mitologia, esses indígenas conservaram suas tradições pela oralidade em memórias vivas. Os tabajaras emergiram no século XXI em um processo de reivindicação identitária e do território tradicional, no sítio dos Caboclos, na antiga Sesmaria da Jacoca, no município de Conde, na Paraíba. O nome Tabajara é trazido de acordo com o tupi antigo como Taba, que é igual, significa aldeia mais jarra, e
Altaba significa aldeia mais Jara. Eu não estou conseguindo, não. Como eu estou no celular, para mim ficou Sim, ruim, porque eu tive que abrir. Tá eu não, tô tá muito. conseguindo. Lê, Lucas. Eu esqueci meu notebook na secretaria. Tá certo. A partir de onde o senhor parou, né? Sim, senhor. Como muitos povos indígenas, os tabajaras enfrentam diariamente desafios como o processo de demarcação de suas terras, acesso às políticas públicas, respeito à identidade e cultura e garantia dos direitos como povos originários. Continua ou outra pessoa vai ler? Vamos lá, Vera Lúcia. Continua, Cristina. Professor, Orga- desculpa, eu pensei que o microfone estava aberto, aí eu estava Ah, lendo, mas tá. perdão. Mas pode Pode continuar, ir. Cristina, fica à Não, vontade. pode ir. Posso? Então, perdão, viu, gente? Eu pensei que o microfone estava aberto. Sei lá. Que agora eu estou sem saber voltar, peraí. O mundo da tecnologia. Deixa eu voltar aqui, pera. Organização Política dos Tabajaras. Está me ouvindo bem? Consegue me ouvir? Sim, sim. Sim, estamos ouvindo. Ah, pronto. Pronto. Organização Política dos Tabajaras. No contexto de ressurgência, os tabajaras criaram sua organização política interna, designando hierarquias e atribuições que envolvem determinadas funções dentro desse povo. A estrutura organizacional é composta por caciques que representam a principal liderança entre eles. Uma grande responsabilidade por serem representantes do povo, dentro e fora da aldeia, ocupando assim uma posição de destaque na mediação de conflitos, busca de soluções, construindo possibilidades de fortalecimento por meio de estratégias políticas eficazes. Outra pessoa? Ou continuo? Pode continuar. Atualmente, existe um cacique para cada uma das 4 aldeias. Dentro desta estrutura, existem as seguintes organizações: as associações das aldeias, o Conselho de Saúde e os grupos de mulheres moradoras, de mulheres moaras, Barra de Gramame e Nia, sabe o que é mais? Niaras.
Milhavas, aldeia Vitória. Além disso, os anciãos serão respeitados e vistos como conselheiros e possuidores de sabedoria tradicional, ajudando na organização do seu povo, no fortalecimento e resistência da sua cultura originária. A dinâmica indígena é fluida e contínua. Tem os Rinaldo Tabajara, né, que é cacique da aldeia Vitória, Carlos Tabajara, que é cacique da aldeia de Mãe, Paulo Tabajara, que é cacique da aldeia Nova Conquista em Taquara, e o Jesualdo Tabajara, cacique da aldeia Bernardo. Aí vem a proposta da atividade. Pronto, pessoal. Então, a gente vamos partilhar um pouco sobre esse contexto aí, né? Sobre os Tabajara, né? Gente, não só o povo potiguara, mas sim os Tabajara também enfrentam ainda hoje grandes batalhas pelo seu povo, né? A gente percebe aí nessa leitura, nesse relato, que eles lutam até hoje por seu lugar, por seu povo, né? E não é fácil, né? Não é fácil. Cristina, você como é daí, né? Faz parte desse povo, Tabajara, eu quero que você inicie. O quê? O quê? Ah, Ah, as perguntas, as perguntas, né? Não, esse primeiro momento aí, sobre o povo indígena Tabajara com sua trajetória, marcada por lutas, entendeu? Você quer saber como é a gente está? Como é que é? Não entendi ainda o que você quer que eu faça. Você quer que eu faça? Eu quero que você inicie, né, partilhando sobre o seu povo. As lutas até hoje que se tem dentro do seu povo, a resistência que se há, né, do seu povo em meio à sociedade. Como na aula presencial, né, que a gente teve aí, falei para vocês aí que faz pouco tempo que eu estou na luta com os tabajaras, né? Hoje, na aldeia, e vendo de perto a situação, a nossa situação. É uma situação diferente da de vocês, né? Até porque, não tão diferente, porque infelizmente vivemos em grandes batalhas ainda. Mas aqui vejo que aí o fortalecimento, eu acho que é bem maior, porque aí são, se não me engano, acho que são 22 ou 23 aldeias, e nós só somos 4 aldeias. A quantidade de pessoas aí é bem maior. E eu acho que quando se fala de luta, o povo potiguara tem mais, como é que se diz? Pessoas para poder lutar, para poder reivindicar seus direitos. Nós temos, sim, só que a quantidade é bem menos. E as batalhas são muito grandes, entendeu? Muito grande mesmo. No começo do ano teve um conflito aqui de terras com o pessoal de hotéis, pessoas de fora que vêm com demarcação, derrubando as matas. Passamos 3 dias dentro da mata para proteger, prendemos máquinas, com policiamento. Graças a Deus, o policiamento estava a nosso favor, mas foi bem conflituoso, foi bem difícil, mas conseguimos, resistimos e conseguimos combater aquelas máquinas que infelizmente, chegaram a demolir uma boa parte da mata, uma parte muito grande, mas conseguimos prender as máquinas e impedir que eles fizessem mais devastação na floresta, nas matas, né? E é isso, pessoal. Eu não posso falar muito, porque faz pouco tempo que eu estou na luta, né? Só faz 1 ano e alguns meses,
então não tenho como falar muito, porque até como se diz, né? Se eu falar muito, eu vou estar mentindo, porque o pouco que eu sei é isso que eu estou passando para vocês. Isso mesmo, Cristina, isso mesmo. E vocês sabem que vocês enfrentam, né, essas batalhas constantes, e não é fácil, né? Como diz aqui, o povo indígena Tabajara tem sua trajetória marcada por lutas, né? Isso. Marcadas por lutas, conquistas e resistência. E Porque, tivemos. querendo ou não, Fala. o povo Tabajara é resistente, é um povo guerreiro também. Pode E continuar, Cristina. tivemos silenciado por muitos anos, né? Muitos anos. Eu lembro quando criança, a gente sempre soube que éramos indígenas, só que a gente não podia falar. A gente não podia expressar que era indígena. E eu lembro que eu sempre perguntava para minha avó, eu criança, perguntava para minha avó, se, vó, só que naquela época a gente não falava indígena, falava índio. Eu dizia, avó, a gente é índio? Ela dizia, não, a gente não, você não pode estar falando essas coisas, não. Assim, sabe? Ela falava de uma forma que era para a gente se esconder mesmo, que era para não ser apontado, entendeu? E eu sempre me perguntava por quê, o porquê, o porquê, e não tinha uma resposta. Depois que eu comecei a participar das reuniões, como é que se diz? Das reuniões com a aldeia e vendo direito como é que era, o porquê que ela dizia aquilo, hoje eu vejo que, na verdade, nós éramos silenciados por conta dos moradores, dos coronéis que viviam aqui nas regiões, que achava que não tinha mais índio aqui, que não tinha mais indígena aqui. Então, a gente não podia, para nossa segurança, a gente não podia falar aquilo, né? Mas estamos hoje, graças a Deus, nos acordamos, nos levantamos, e estamos aqui para lutar, né? E conseguir as nossas conquistas, né? Nossos direitos. E sou muito feliz por hoje saber que eu sou indígena de verdade e que aquelas palavras que minha avó me falava, jamais eu vou esquecer. Mas que hoje eu posso dizer que o porquê que ela falava aquilo e o significado daquelas palavras dela, entendeu? Para proteger a nossa família. E é isso, pessoal. Isso mesmo, Cristina. Assim como no texto diz, né? No final do século XIX, foram desapropriados de suas terras, localizadas no litoral sul paraibano, região de ocupação colonial e de antigos aldeamentos. Assim, consolidou-se o silenciamento e a invisibilidade desses indígenas que foram considerados extintos, né? Ou seja, por muito tempo vocês também foram silenciados, né? Eles quiseram apagar vocês, Exatamente. desativar vocês, né? Mas eles esqueceram que sempre fica uma raiz, né, Verdade. Cristina? Verdade. Pode arrancar todas as folhas, botar fogo, mas sempre ficará a raiz. É E verdade. querendo ou não, a chuva vem, Deus manda a chuva e com certeza o broto vem, né? E tem Nova uma vida. Tem uma frase aqui que a gente tem como se fosse nossa, tá entendendo? Porque essa frase ela é bem originária dos Tabajara, que diz assim: arrancaram nossas folhas, quebraram nossos galhos, cortaram nossos troncos, mas esqueceram de arrancar nossas raízes. Então, graças a essa frase, hoje eu consigo entender aquelas palavras da minha avó, entendeu? Eles esqueceram de arrancar nossas raízes. E aqui, quando tem um pouquinho de raiz lá no fundinho, a gente sabe que ela pode, né? Pode renascer, e nós renascemos. Isso mesmo, Cristina. Todos os dias, né? Todos os dias, enfrentando as batalhas que aparecem, né, da sociedade, e é isso.
Dando continuidade, vamos lá, Vera Lúcia. O que você entendeu um pouco sobre esse segundo parágrafo? Só um minuto, deixa eu voltar lá na tela. Deixa eu ligar aqui, faltando isso. O segundo parágrafo, que fala das transmissões, não é isso? Das transmissões, das lembranças. Gostei de dizer assim, é muito interessante, não sei se está conseguindo me ouvir, mas ouvindo Cristina falar, me fez lembrar muito meu avô, né? Meu avô, ele era aí de Bananeiras, e ele correu para se esconder aqui em Pernambuco, porque os indígenas de Pernambuco eram um povo mais guerreiro, né? E ele passou praticamente a vida quase toda aqui em Pernambuco, justamente por medo. Tá, vamos, tudo bem, estou indo. Pronto, graças. Tô me recuperando, tá? Quase 100%. Já entrou todo mundo não, né? Pode dar continuidade, Vera. Posso? Pronto, então, como eu ia dizendo, né? Então, na fala de Cristina, eu consegui, veio muito forte, né? A lembrança do meu avô. Como eu ia dizendo, que meu avô era aí de Bananeiras, e ele correu, né? Justamente, acho que por esse medo. E ele foi se somar ao pessoal aqui em Pernambuco, então, os indígenas de Pernambuco, e foi onde ele passou o resto da sua vivência. É tanto que quando eu comecei a me entender mais de gente, eu digo, "Ah, então será que ele era?" Agora me fugiu até a memória o nome dos povos aqui de Pernambuco, né? Sei que é um povo também muito guerreiro. Pronto, foi onde ele passou grande parte de sua vivência, e era justamente por essa mesma pressão que a mãe de Cristina dizia para ela, né? Que faz silêncio, não diz que é indígena para não sofrer. Então, é muito triste, né? Se a gente vai analisar pelo contexto histórico, na história do Brasil mesmo, como foi grande, assim, esse massacre, né? Porque a gente vai ouvir um pouco do que diz Darcy Ribeiro, em Povo Brasileiro, e ler também um pouco do que diz Gilberto Freire, em Casa Grande e Senzala, e eles trazem muito presente o genocídio que foi vivenciado aqui no Brasil, né? Então, a gente não está falando nem só aqui da Paraíba, mas, assim, foram muitos, mais de 50 mil indígenas foram assassinados para poder perder as suas terras. E aí a gente vai analisar a nível de Brasil, é muito triste isso. E até hoje, esses povos não conseguiram se reinstalar, né? É um direito seu, é uma vivência sua, é a sua vida que lhe foi tirado, né? Mas acho que como Cristina falou muito bem, foi muito bem colocado, né? E você também acabou reforçando, professor, esqueceram de arrancar as raízes. E aí, quem tem raiz, né? Então, acho que é muito por aí. Nessa, é nessa nessa visão que eu faço um pouco essa colocação, talvez também essa partilha. Mas no segundo parágrafo ele diz que é através das transmissões das lembranças, acho que vai dar nisso, né? Dos familiares, eu acho que vai mais ou menos isso, acho que sem nem, né, que aconteceu lá no século XXI, mas eu acho que é isso mesmo. Não sei se teria mais alguma coisa que, de repente, se eu quisesse me perguntar mais direto, mas eu acho que, basicamente, a minha contribuição é mais nesse sentido mesmo, a partir da fala da Cristina. Isso mesmo, Vera Lúcia, isso mesmo.
foi um massacre muito grande, né, que fizeram com o nosso povo, e ainda hoje o povo sofre, né? Muitos ainda têm medo, muitos ainda se escondem, né, por medo, mas que a gente possa desatar esses nós que ainda existem na mentalidade de alguns parentes, né? Dando continuidade, vamos ouvir agora um pouco o parente Elso. Vamos lá, parente Elso, o que você entendeu sobre esse primeiro e esse segundo parágrafo, parente Elso? Só um minuto, viu? Eu vou procurar um lugar melhor dele. Viu? Só um minuto. Então, Marinaldo, boa noite a todos. Boa noite, parente. Boa noite. É para falar sobre o parágrafo, né? Parágrafo, é? Isso, você vai partilhar um pouco do que você entendeu o primeiro e o segundo parágrafo, para a gente socializar. Professor, o som está fugindo. Ok. Não, é que tá barulho, eu tô numa formação no Rio Grande do Norte. Aí a gente tá numa pousada aqui, o sinal não tá muito legal. Por isso que eu tava procurando um lugar melhor de falar. Viu? Só um minuto aí. Primeiro e segundo parágrafo, não é isso? Vamos lá. Então, vocês estão me ouvindo? Sim. Sim, parente, estamos Estão me ouvindo. ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Então, assim como o povo potiguara, os tabajaras eles não foram diferentes, né? Talvez até pior a situação deles. Eu não sei qual foi o pior, na verdade, entendeu? Essa é uma luta de muitos anos, foram muito sangue derramado. Eu acredito que os tabajaras eles foram até pior, né? Porque assim, pelo menos o potiguara ainda resistiu e botaram para correr eles lá. Os tabajaras ficaram impedidos até de se identificarem. Então a situação foi muito mais grave aí. Por ser em grupos menores. Então, assim como ele, outros povos foram muito massacrados. Como nós também aqui, Potiguara. Mas aí o que fica aí como a parente aí falou, eles cortaram os galhos, né? Mas esqueceram de arrancar as raízes. E aí está nascendo novamente, né? A história. Se eu não me engano, ela já são 19 anos de luta dos Tabajaras, né? Graças a Deus, hoje eles já estão recuperando as suas terras. Não é uma tarefa fácil, mas graças a nosso Deus Tupã, né, os encantados que têm fortalecido tudo isso e hoje, né, eles estão lutando e já bem avançado em relação às suas terras. O que eu tenho para dizer é o seguinte, né? A luta ela nunca vai terminar. E nada do que a gente tem até hoje foi fácil, tudo é com luta. Porque quando a gente entende que o que a gente tem depende muito do que a gente precisa lutar, então a gente se fortalece muito mais. E com certeza alcançamos muitos objetivos. O povo precisa entender isso, que a união ela vai fazer a força, né? Agora, graças a Deus, Tabajara nunca deixou de existir. E no período que houve massacre, muitos, né, até se refugiou
nos Potiguara. Aí Potiguara também foram para a região aí. E aí por diante. Esse é o pouco conhecimento que eu tenho. Eu não consegui ler todo o relato que tem aqui, da história, porque estava numa formação aqui. Mas é o que eu entendo, pelo conhecimento pouco que tenho da luta, né? Tanto da Tabajara como Potiguara. É baseado na mesma história, né? Por muito sangue derramado para que hoje a gente pudesse existir. Não sei se respondi aí a pergunta, mas essa é a minha fala, viu? Ótimo, parente. Muito E bem. em relação ao nome Tabajara, Taba que vem de aldeia, né? E Jara ou Iara quer dizer senhor ou senhora, né? Então, nesse caso, seria o quê? O senhor da aldeia, entendeu? O nome lá, a origem. É isso. Isso mesmo, parente. Senhores da aldeia, né? Os guerreiros da aldeia que nunca param de lutar, que nunca deixam de lutar por aquilo que é deles, né? Por direito. Clenilson, você levantou a mão, pode falar, viu? Fica à vontade. Eu tenho uma dúvida, eu gostaria de fazer uma pergunta. Na verdade, são duas. Como é que se dá essa relação do cacique, do líder da aldeia, com a organização política, com os representantes políticos municipais, prefeitos, vereadores, para dar assistência às aldeias? E a outra seria para a Cristina, que é do Conde, né? Aonde é que fica o povo indígena ali na região do Conde? É no litoral ou é mais para próximo à BR? É, ficamos no litoral, todos aqui na praia de Jacumã, né? Para quem não conhece, Jacumã, Tabatinga, fica mais. Todos nós estamos localizados no litoral sul, na parte mesmo, na parte da praia mesmo. Cristina, aonde tem aquele chama shopping Shopping rural, é da Sim. aldeia indígena? Não, o shopping rural, na verdade, faz parte, né? Só que Faz parte do território. do território, só que por enquanto ninguém vai. Eu acho que a gente não vai mexer ali, não, entendeu? Porque são pessoas dali da comunidade mesmo. Querendo ou não, tem vínculo com nossos parentescos também, entendeu? Obrigado, Cristina. Cristina, eu não sei se soma, mas é porque o shopping rural ele já fica dentro do assentamento Tambaba, não é isso? Isso. O assentamento Tambaba, né? Que para quem não conhece Tambaba, né? É a praia do nudismo, mas o shopping rural fica localizado nessa área aí, certo? E é Que é a isso. questão da comunidade, que aí já vem de um outro grupo de luta, que são os agricultores, né, por onde também houve derramamento de sangue, essa coisa toda, né? Isso. E para complementar minha fala, eu esqueci de falar o que eu falei antes. Meus avós, meu avô, que na verdade quem era indígena era meu avô, a minha avó, não. E ele tinha 3 irmãs que moravam na Praia de Coqueirinho, e durante o dia, elas viviam trancadas dentro de casa, né, na casa deles lá, por conta dos coronéis, que se vissem elas fora, tentavam fazer alguma coisa, atacar, fazer alguma coisa com elas lá. Não lembro direito como era que meu avô falava. Mas, assim, elas viviam, quando saíram, tudo escondido. E à noite era mais frustrante para elas, que eram 3 mulheres, e elas ficavam dentro de casa, e os coronéis mandavam os capatazes deles irem com facão, com ferros, pela casa ser de palha, eles ficavam empurrando ferro,
para furar as paredes, para que pudesse matar elas, porque pudesse atingir elas, entendeu? E elas resistiram por muito tempo. Mas chegou um determinado tempo que uma delas ficou doente e elas tiveram que ir embora, tiveram que fugir para Sapé, para a região de Sapé. E depois de muitos anos, meu avô voltou, né? Mas as minhas tias, infelizmente, meu avô era o mais novo e conseguiu voltar. Mas elas não voltaram mais, lá morreram. E é isso, a história é bem frustrante, mas, assim, o pouco que eu sei, estou passando aqui para vocês, e é isso. E, na época, elas moravam na praia de Coqueirinho, que é antes de Tambaba, certo? E hoje a gente mora em Jacumã. E é isso, pessoal. Se fala também de muitos estupros, não é, Cristina, na época? Muitos estupros, muito mesmo, muitos. E como estamos falando dos tabajaras aqui, o que eu puder responder, o que eu souber responder, eu respondo. Estamos aqui para ajudar um ao outro. E eu fico muito feliz por ser a aula de hoje está sendo o foco da aula está sendo os tabajaras. Ô, Cristina, chegaram a oferecer crianças como oferenda aos deuses? Ao meu conhecimento, não. Nunca soube disso aí, não. Mas eu posso procurar saber, mas que eu nunca tive esse conhecimento, esse conhecimento, não, de crianças feitas por oferendas, não. Tem muita coisa, parente Nilson, que é invenção do homem branco, né? Que eles criam justamente para deturpar a imagem do indígena, né? E isso, assim, ainda é presente até nos dias de hoje. É uma pena isso. Mas, infelizmente, até os dias de hoje há essa perseguição. Isso, por isso que eu perguntei com essa relação política entre o cacique, né, o líder, com a política municipal, regional. Porque eles é quem plantam essas fake news, né? Para exatamente ganhar território indígena. E, infelizmente, o território indígena Tabajara ele foi muito afetado aqui no litoral sul, né? Há também quem conta, Cristina, que o território não era só o Conde, né? Mas era todo o litoral sul. Só que aí há quem conta também que, como avançou muito a luta pela terra, então ficou apenas mais essa parte do município do Conde. É um pouco do que a gente escuta, né? Mas há histórias em Alhandra que se conta que Alhandra também, até o nome, né? Tem essa questão dessa origem, Pitimbu, que é de origem indígena, a própria palavra. E tem várias comunidades, Caaporã, que também é um nome indígena. Em Pitimbu tem algumas comunidades que o nome também são indígenas, então tudo vem dessa época. Então, por isso que conta-se que todo o litoral sul paraibano, ele realmente era território indígena potiguara. Porém, infelizmente, a questão do homem branco aqui foi muito forte, a presença dos Lundregues, que também afetou aí em Rio Tinto, né, também tentou afetar um pouco aí essa parte, e que, na verdade, é um mal, né, a questão dos Lundregues, mas um pouco a gente sabe dessa história contada desse jeito também por cá. Isso. Verdade, Vera, não é só aqui, aqui na área, né, é muito extensa os Tabajaras, né, tem Tabajaras em Pitimbu, em Goiânia, em Recife, Taquara, existem muitos lugares que os nomes são indígenas, né? E possivelmente tem indígena lá, mas é como diz, estão silenciados, muitos têm medo, muitos têm medo e ficam silenciados sobre isso aí, né? E não aparecem. Eu tenho, por experiência, minha própria família, né? Família em si, em geral, que muitos não querem participar, não querem fazer, tem medo. E, inclusive, meus filhos, né, sempre falam, a senhora está envolvida nessa história dos indígenas, a senhora tenha cuidado, não sei o quê. É assim, sabe? Eles têm aquele receio, porque vê, né, como é que é hoje em dia, a mídia hoje mostra muita coisa.
E a questão dessas minhas tias, que eu falo, né, dos que fugiram da Praia de Coqueirinho, está relacionado também aos Lundrigs, né, que estão aí no Rio, em Rio Tinto, né? Eles que eram, na época, eram os coronéis e que faziam fazia essas coisas também. E a família dos Lúcios também, que eram os coronéis que tinham aqui. E foram eles que, né, praticamente colocaram o povo para correr. Mas estamos aqui resistindo. Aí é quando entra os agricultores, por isso a questão do INCRA, né? Isso. Quando o pessoal realmente enfrentou, quem botou realmente os Lundrigs e os Lúcios para correr dessa região foi realmente né, os agricultores. Aí, por isso, aí não dava para inibir essa luta também que eles tiveram. Isso, exatamente. Mas, assim, um pouco dessa minha contribuição me trouxe presente uma música de Clara Nunes, que é o Canto das Três Raças. Eu acho que é válido depois a gente poder ouvir. Mas ela diz que ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que o índio guerreiro foi para o cativeiro e de lá cantou. Então, eu acho que essa minha participação nesses parágrafos eu fecharia com essa música, né? Que é muito assim, ela é muito precisa. Depois, quando tiver a oportunidade, procura Clara Nunes, O Canto das Três Raças. Verdade, Vera. Professor Rosenberg, Boa noite. Eu me atrasei, né? Esses últimos dias é minha primeira aula, né? Então, gostaria só um pouco de me apresentar, né? Eu sou Marcelene, sou potiguara. E quando eu vi o material, agora já à noitinha, eu achei bem interessante abordar essa questão dos tabajaras. Eu tive a honra de estar participando das primeiras assembleias, né, que teve para a retomada das terras tabajaras. Então, eu sou sobrinha, né, de Caboclo Potiguara. Eu não sou aldeada, mas é o meu sangue, é a minha vida, a cultura indígena, e eu tenho muita, muita curiosidade de aprender mais e mais e mais, né? Atuei durante 6 anos como professora de etnohistória. Aí eu li um bocado, né? E, assim, a minha visão em relação ao povo tabajara, essa dificuldade que existe, é quando a gente vê a questão financeira. Essa questão financeira, ela pesa demais, porque hoje a gente tem ali naquele litoral sul uma região onde é muito cobiçado, uma região onde tem as meninas aí, se eu estiver errada, me corrijam, né? Jacumã, essa parte todinha ali é uma região onde todo mundo quer um pedacinho de terra, porque é uma região rica. E quando as pessoas não indígenas elas começam a ver que ali existiu indígenas, elas tentam o tempo inteiro estar barrando isso para que a gente não consiga ocupar o nosso território. E aí vem a questão da guerra e da força do povo indígena, que quando a gente decide que vai lutar, a gente consegue, né? Então, assim, eu me lembro que acho uns 15 anos atrás, mais ou menos, eu estava tendo aula com o Estevão, e aí a gente foi até lá, aquele território, e quando eu cheguei lá, eu fiquei, meu Deus, eu só fazia rezar, Senhor, que dê certo, que dê certo.
né? E a gente vê essa luta, né? Essa questão de persistência, que é o que difere de nós, potiguara, porque a gente nunca saiu daqui, né? O contexto histórico do povo potiguara, a gente resistiu e permanece até hoje. E a gente vê que esse povo, vocês, Tabajara, povo de guerra, povo de luta, ainda vão conseguir ainda mais território. Eu tive a honra também de ver ainda um mapa, né, que na época a Estevão apresentou para a gente, né, para a nossa turma de antropologia. E aí é uma área bem maior do que essa que vocês já ocupam. Mas que eu tenho certeza que com o passar do tempo vocês vão conseguir pegar todo o território, porque existe uma força-tarefa da união de outros povos indígenas, como nós, Potiguara, eu acredito que o pessoal, na época que eu fui, tinha um pessoal de Pesqueira também, né, os chucurus também estavam junto dessa assembleia. Então, assim, nós somos unidos para que a gente possa conseguir esse território e tenha uma organização política, porque as pessoas acreditam que nós não temos organização. Eu moro em Itapororoca e toda vez que eu vou falar, o povo fica perguntando umas perguntas véia besta, dá vontade de dar até umas queimadas, né? Ah, mas vocês têm isso, mas vocês têm aquilo, né? E a gente está mostrando que a nossa estrutura organizacional, ela é eficaz e ela realmente funciona, né? Então, essas são as contribuições para me apresentar à turma também. Muito obrigada, viu? Show de bola, parente. Show de bola, viu? Parabéns. Que Deus te abençoe por essa grande contribuição. Né? Salve o nosso povo indígena potiguara, salve os Tabajara e salve todos os povos da nossa terra, né? Do nosso mundo aí afora. Professor, pode continuar, viu?
É isso aí, professor. Belíssima fala, essa sua, viu? Belíssima partilha, né? Que o senhor partilhou juntamente aí com todos nós. Mas é isso, que a gente possa nos unir, pessoal. Nos unir, cada vez mais buscar ensinar, buscar dialogar com esses parentes que muitas das vezes se esquiva, se anula, tem medo, tem vergonha de cultuar, de dizer quem é verdadeiramente, né? Então, que a gente possa ser esse canal de positividade na vida desses parentes, que a gente possa ir em busca de cada um deles para trazer para o nosso lado cada vez mais. O nosso parente Marcos Paranã está aqui, vamos, se possível, Marcos, eu quero ouvir também a sua fala, referente em tudo isso que foi partilhado com o professor Rosenberg aqui. Olá, pessoal. Quem é de Pituna? Quem é de Pituna, não é isso, professor? Isso. Meu nome é Marcos Paranã. Obrigado pela oportunidade, viu, de estar. Vou dar o início agora, mas me tornar fiel, viu, professor? Desculpa minhas falhas aí nas outras aulas, mas prometo que daqui em diante vou permanecer fiel aos horários, viu? Para cumprir Assim isso aí. seja, viu? Seja muito Troca de- bem-vindo, parente. E lhe entendo, viu, as suas faltas, as suas ausências, viu? E essa troca de conhecimento maravilhosa que tenho observado desde a hora que eu entrei. Como a fala de Rosenberg aí, só acrescentando, né? Os Tabajara e os Potiguara já foram grandes inimigos no passado, mas isso tudo fez parte da história, né? Do desenrolar da história do Brasil, e hoje vivemos todos na mesma situação, né? Para quem não sabe, tivemos a homologação das terras de Montemor hoje, né? Por volta da tarde aí, recebemos essa notícia maravilhosa que finalmente, né, as terras de Montemor foram homologadas, e eu acredito que com determinação, resistência, vai chegar esse momento também para todo o território tabajara, né? É só questão de permanecer e luta, viu? Luta, luta constante. Foi assim que a gente chegou a esse momento com essa retomada desse setor aqui da área de Montemor, Três Rios, né? E acredito que a receita é essa. Unidos, né? No mesmo propósito, que eu acredito que com esse pensamento, isso aqui é nosso, nos pertence, vamos brigar pelo menos pelo mínimo que a gente consegue, né? O Brasil, o governo do Brasil, o governo do Estado tem uma dívida imensa com os indígenas, né? Isso buscando na história aí dos massacres, dos extermínios que sofremos, né, pela a invasão. E ainda hoje sofremos essa situação, né? A gente vê a luta aí dos Tabajara pelo seu território constante, e se desmorecer, perde. Porque agora, antes, tivemos essa dificuldade, tanto do Potiguara como o Tabajara do seu território. E agora, se você não se reafirmar, não for atrás. Agora, eu acredito que fortalece um povo é sua identidade, é sua cultura, né? Sua pintura, seu toré, sua caracterização, né? O indígena, sem sua cultura, ele perde a força. Ele perde a força, né? E a partir do momento que o indígena está pintado, está caracterizado, quem me conhece aí sabe que praticamente eu vivo quase igual estou aí na foto, sempre pintado, sempre caracterizado. Eu me pinto para ficar em casa, não para mostrar para ninguém, mas porque eu me sinto pertencente à etnia potiguara, faço parte da etnia potiguara e dou aula pintado, saio para a rua. O Rosenberg teve a oportunidade, com assim que me conheceu, né? Ele até falou: "Ah, não são todos que fazem igual você." Aí eu disse: "É verdade." Mas se eu vou para a capital, onde eu for, eu não tenho vergonha de quem eu sou.
nem de onde eu venho, nem das minhas origens. Faço questão de me reafirmar. Sou indígena potiguara, aonde eu estiver. Onde eu estiver. E que os Tabajara todos tenham essa mesma visão e se orgulhe de quem são, viu? Um povo guerreiro, um povo batalhador, que sofremos as mesmas mazelas traga pelos europeus, mas estamos aqui, né? Estamos aqui. Vamos atrás do grafismo, vamos atrás do toré, das nossas músicas, mostrar para o Brasil que ainda continuamos aqui no litoral. Que assim seja, parente, que assim seja, né? Somos resistência nesse pó, nessa terra sagrada, né? Que a gente possa cada vez mais ir à luta e vencer cada vez mais no meio dessa sociedade, no meio desse povo que muitas das vezes se esconde, se esquiva em mostrar aquilo que é, né? Que a gente possa ser sempre essa força e essa resistência. Pessoal, falta 9 minutos para a aula acabar, rapidinho, passa as horas. Referente à aula, vocês querem partilhar alguma coisa a mais? Gostaram desse conteúdo, dessa aula, desse tema, dessa partilha? Vamos abrindo os microfones para falar. Abrindo essas câmeras também para a gente registrar uma foto. Eu aqui como Tabajara só tenho a agradecer pela oportunidade, né, de estar sabendo um pouco mais do meu povo, da minha origem, certo? E é isso, estou bem feliz por estar vivenciando isso com vocês. Só gratidão a todos vocês. Alguém mais quer Assim, compartilhar alguma coisa? Aula. E esse amigo secreto, como é que vai ser? Eu estou já ansiosa aqui, porque eu tenho que produzir alguma coisa para o amigo secreto, né? Eu também não quero, não.
É isso aí, pessoal. A gente vamos ver direitinho essa possibilidade aí da gente fazer o nosso amigo secreto, sim, com certeza. Quando a gente teremos